Programa Como a Bem agora aqui na Universidade Franciscana, desde agora o mês de março, somos Universidade, somos você. Muito bem, no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto que vai dar mais ou menos a sequência do último programa, né, Tereza? Que foi como escolher os alimentos. Hoje a gente vai tratar de algo muito interessante. Eu sou o Bebeto Badiga, do curso de jornalismo, professora Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição, e temos uma convidada hoje que vai falar conosco, conversar com vocês também, sobre rotulagem, né? Desvendar um pouco esse mistério dos rótulos que a gente olha, fica tonto, primeiro porque as letrinhas são muito pequenininhas, depois porque a gente não entende nada. Temos a nossa convidada, também professora do curso de nutrição, professora Kátia Storck. Seja bem-vinda, professora. Tereza, por favor, apresente sua colega. Professora Kátia trabalha com uma disciplina de bromatologia e nessa disciplina ela trabalha muito a questão da rotulagem, como fazer uma rotulagem, até se faz no próprio laboratório. Os alunos chegam a fazer cálculo de carboidrato, proteína, lipídio. Então existe uma disciplina que trabalha com isso dentro do curso de nutrição, o que é muito importante, porque é o nosso papel, né, Kátia, em relação à alimentação, explicar para as pessoas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e quais são as tendências em relação às rotulagens, como é que isso está se dando no Brasil, como é que é no mundo, e coloca para a gente vai interferir algumas perguntas aí, mas eu penso que é extremamente esclarecedora a sua fala em relação a isso. Porque quem entende, né, Bebeto, tem que falar. Bom, obrigada, né, pelo convite de estar participando do programa. É um prazer falar sobre esse tema que eu gosto muito. Então, dentro dessa disciplina, a gente ensina os alunos tudo que precisa ter num rótulo, né? Quais são as regras, as normas, como que tem que estar escrito, como é que calcula, né? Então, todas as regrinhas que estão na legislação a gente faz e eles desenvolvem rótulos também. Eles Olha que maravilha, fazem o produto e daí eles vão desenvolver. Então, eles usam muito da criatividade, fazem a embalagem, tudo com o peso, com tudo que precisa dentro de um rótulo. Que tipo de produto já foi desenvolvido no curso que você lembra que foi bastante comentado, Kátia, que foi importante? Eles fazem bolo, eles fazem biscoito, eles fazem pão. Barras de cereal também? Barra de cereal já fizeram, isso dentro das pesquisas, sim, né? Sim, também sim. É desenvolvido. Mas durante a aula a gente pede coisas assim, a gente deixa a critério dos alunos, né? Do que algo que tenha passado por um processo de cocção também, né? Porque daí tem as mudanças de peso, daí mais é feito, né? Uma coisa cálculo. que a gente estava conversando outro dia, Kátia, desculpa de interromper, é que normalmente, depois você vai nos mostrar, né, essa informação nutricional que vem em relação a um determinado peso, uma determinada quantidade, que nunca é exatamente aquilo que está no pacote, né? Exatamente. Então, que a gente, e aí é meio complicado porque a gente tem que fazer a conta, e quem não é bom de matemática se ferra, né? É verdade. Então, eu trouxe um exemplo, por exemplo, aqui um salgado, onde ele tem aqui como peso da embalagem 40 gramas e a informação nutricional está em 25 gramas. Né? Eu aumentei aqui para a gente conseguir olhar melhor. Então, deixa eu ver onde é que eu mostro aqui para ti, Daniel. Aqui, ó, vai falando. A informação nutricional está em 25 gramas, né? Que não é a embalagem inteira. Essa porção, na legislação, é a porção recomendada para consumo, né, cada vez que tu consumir. Então, o consumidor vai pegar ali, ele vai ter que olhar, 25 gramas uma xícara, mais ou menos identificar. Tá? Se eu comer essa xícara, né, essas 25 gramas, eu vou estar consumindo esses nutrientes, né, que estão indicados aqui, né, na tabela. Mas essa medida caseira às vezes é muito difícil, né? Alguns calculam mais ou menos a metade do pacote, né? Mas aí às vezes vem uma embalagem pequena, vai comer tudo. Sim, e depois 40 gramas, se fosse 50 vai sobrar gramas, 15 gramas. Exatamente. E dificilmente vai sobrar aquelas 15 gramas, né? Vai comer tudo. Né? Então, isso é uma das dificuldades que a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela que determina que regulamenta toda a parte de rotulagem, eles estão verificando que é um problema. Né? Esse é um dos problemas da nossa rotulagem, da informação nutricional, que dificulta muitas vezes o entendimento dos consumidores. E aí eles passam a comer uma quantidade muito maior
de sódio, uma quantidade muito maior de gordura, uma quantidade muito maior de açúcar. E Kátia, é possível todas essas embalagens, todas trazem o que realmente contém em relação a acidulante, corante, conservante? É obrigatório ter? Então, na lista de ingredientes, que é onde a gente vai encontrar essa informação, vai ter todos os ingredientes que compõem, né, em ordem decrescente, ou seja, se a gente olhar o primeiro ingrediente é o que tem mais. Por exemplo, nesse aqui é farinha de trigo, aí depois vem óleo vegetal, óleo de girassol, óleo vegetal de soja. Então, esses são os ingredientes e então o primeiro é o que está em maior quantidade e vai diminuindo. Olha, bem esclarecedor, hein, pessoal? Prestem bem atenção ao que a professora Kátia está colocando, que isso nos dá uma dimensão daquilo que a gente come, principalmente nos macronutrientes, né, Kátia? Exatamente. O que são macronutrientes, professora? Aí vou deixar que a professora Kátia fale, já que ela é nossa convidada. Então, vai aparecer aí carboidratos, proteínas, lipídios, que são as informações que são obrigatórias dentro da informação nutricional. Então, vai ter o valor energético, carboidratos, proteínas e gorduras totais, que são os lipídios, né? Só que a gente não sabe que tipo de carboidrato tem ali dentro, né? A gente não sabe. Dentro dos carboidratos eu posso ter o amido, posso ter o açúcar. Sacarose, frutose. Olhando a informação nutricional, eu não sei que tipo de carboidrato que tem. Como que eu vou ver isso? Eu vou olhar na lista dos ingredientes. Se tem farinha, se tem açúcar, em que ordem está aquele açúcar. Olha só que interessante, Bebeto. Olha, é um conhecimento bem importante para a população. E os do maior para o menor, a maior quantidade para a menor quantidade. São esses que tu falaste. Esses, carboidratos, proteínas, né, e lipídios são os macros. Daí, dentro ainda das gorduras, eu tenho tipos de gorduras, né? Saturadas, monoinsaturadas, polissaturadas e as gorduras trans. Né? E daí ainda vem a fibra alimentar. Sim. E o sódio como um micronutriente, né? Que é um mineral. Nesse caso aqui é 0. Isso. E quando é 0, coloca para saber que não tem. Pode colocar, como não pode. Colesterol não é um item obrigatório na rotulagem. O que é obrigatório é valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura saturada e trans e sódio e fibra. Kátia. Esses são os obrigatórios. As empresas podem ainda colocar, como tem nesse exemplo, monoinsaturadas, poliinsaturadas, colesterol. O colesterol já foi obrigatório uma época, já caiu. Né? Então pode, não é proibido. Né? É uma informação a mais que vai ter. Eu penso que seja importante colocar, agora há pouco, a volta de se colocar o T no alimento transgênico. O que você pensa disso? É importante para a população ter conhecimento que aquele alimento é transgênico? O que isso vai mudar na questão nutricional do alimento? Então, a legislação traz, né, que os alimentos que tenham ingredientes transgênicos apresentem o triângulo com o T, né, quando ele estiver acima de, se eu não me engano, é 1% do ingrediente que tenha, né, o transgênico. Mas a gente não vê nas embalagens, né? A gente não tem visto. Eu acho que as empresas não têm cumprido muito, porque quase tudo tem transgênicos hoje em dia, né? Se for ver, os subprodutos da soja. Daí a soja tem óleo de soja e daí nesse aqui tem óleo, né? E não tem o Tzinho ali do transgênico, né? Então, eu acho que as empresas não estão bem adaptadas ainda, né? Quanto à rotulagem na parte do transgênico. Não existe uma fiscalização em cima dessa produção? Eu acho que não dão conta, assim, de fiscalizar, né? Até na parte da informação nutricional, às vezes a gente vê alguns erros. Né? Então... Uma coisa que nos preocupa, que eu venho conversando com a Tereza antes do programa, são as crianças, né? Levar a criança no supermercado, ela vai passar a mão e daí dizer que não. Como é que funciona isso? Tem alguma legislação específica para alimentos que são destinados à criança? Porque a publicidade trabalha muito em cima do público infantil, né? Isso tem mudado um pouco. Vou te dizer que eu não sei bem como é que está atualmente a parte do marketing, né? Porque em questão de rotulagem nutricional não tem nada, né, específico. O que estão pensando agora com as mudanças que estão sendo propostas da Anvisa, de uma rotulagem frontal, que no caso aqui até tem um exemplo, seria essa informaçãozinha que vai na frente da embalagem, que é tipo um resumo da informação que está atrás. Né? Por isso que ela fala, é informação nutricional frontal, que está na frente.
E que alguns alimentos, então, tem várias propostas que a Anvisa ainda está trabalhando e está estudando, fazendo pesquisa para ver o que o consumidor iria entender melhor. Alguns alimentos que daí teriam maior teor de açúcar, esses seriam proibidos de ter uma imagem voltada à criança, entendeu? Bem importante isso, hein, Bebeto? Bem importante. Eu li algo a respeito, não tem ainda, são ideias, né, são propostas que estão sendo estudadas, assim, em relação à criança, né, a embalagem, que a gente sabe que chama muita atenção. Muita atenção, né? Eles compram pelo personagem. Inclusive, por exemplo, em mercados onde tem aquela fileira de andar mais rápido, de até 10 produtos, todos os produtos que tem ali estão na altura das mãos das crianças, e são produtos absolutamente descartáveis do nosso ponto de vista, né? Mas não para as crianças. Chamativos. Mas isso aí entra dentro de um outro trabalho que está sendo feito no Brasil pelo Carlos Monteiro, né? Com o Guia Alimentar Brasileiro, onde ele definiu, acho que foi 2009, o que seria um alimento ultraprocessado, as características. A indústria não aceita muito isso, porque a indústria quer vender, e a indústria coloca o seguinte, que a Kátia sabe muito bem, ela defendeu um trabalho muito bom no Combrão, ano retrasado, né? Sobre isso. A indústria defende porque ela está fabricando um produto que vai ser isento de micro-organismos, tá? Mas se a gente for olhar o produto ultraprocessado, que muitas vezes está dentro dessas embalagens, que é o caso, acho que desse aqui, com certeza. o que eu vou ter dentro? Eu não vou ter qualidade nutricional nenhuma, eu vou ter só um valor calórico ali e mais nada. Então, eu não sei, eu tenho que tomar cuidado, mas a indústria defende o papel dela. E ela diz, no último artigo que saiu na FAPESP, ela fala o seguinte, que os ultraprocessados não são responsáveis pela obesidade infantil no Brasil, que eles são necessários. Então, nós estamos aqui, o nutricionista está entre dois fogos, né? Porque a Kátia, por exemplo, pode defender tecnologia, que ela trabalha com tecnologia, ela vê a importância do alimento, porque nós precisamos alimentar a população. Mas aí eu tenho o contrário, né, Kátia? Que esse alimento realmente, depois a gente vai mostrar para vocês, que esse alimento está rico em açúcar, rico em gordura e não traz nada para a criança. E aí volta de novo. Criança tem que fazer comida em casa, comer as coisas em casa. Ou então levar na feira, que era o que a gente estava comentando agora. Levar na feira ao invés de levar no mercado, né? O que você pensa disso, Kátia? Indústria e Guia Alimentar Brasileiro. É uma briga grande, né, Kátia? E a gente participou ano passado, em novembro, lá na Anvisa, de um painel de debate sobre rotulagem, em função dessas mudanças que estão sendo propostas. Então, a briga entre a indústria e a academia, né, as pesquisas, as universidades, os consumidores, é bem forte. Ferrenha. É forte, assim, porque existe propostas novas agora de rotulagem, principalmente da frontal, onde a indústria quer agora que seja sinaleira, né? Aquela sinaleira onde eu tenho identificação, por exemplo, de... Não sei se quer segurar... de cor, dependendo, né, relacionando com a sinaleira, o vermelho está em excesso, o amarelo cuidado, o verde, que ok, a né? gente tem na geladeira para o consumo da energia. Isso, então, né, relacionando a sinaleira. Só que daí, o que a academia entende? Que essas cores confundem muito, porque no mesmo alimento eu posso ter um vermelho, um verde, amarelo, e daí o consumidor vai pensar, pô, e aí, esse produto é bom ou não é? Ele tem nutriente que está ok, tem nutriente que não está ok, né? Então, a proposta, surgiram outras ideias, e que daí a Anvisa está trabalhando, se quiser segurar, que são esses outros sinais, né? Eles são em preto, né? Que é para chamar a atenção. E daí ele vai estar escrito alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio, né? Sim. Ótimo, esclarece bastante, bem então, educativo. são essas propostas que são modelos já utilizados em outros países, como no Chile, que deu um retorno muito bom, que a população tem entendido melhor. E esse sinal é para vir na frente da embalagem, informação frontal, que é para o consumidor olhar e já saber do que se trata. Esse aqui tem alto em sódio.
Mas tudo eu vou isso... comer se eu quiser, né? Mas tudo isso, Kátia, depende do quê? Vai depender muito do processo educacional. Aí depende do quê? Do trabalho do nutricionista. Porque o nutricionista vai fazer a formação, nós aqui na academia fazemos a formação de profissionais e nós temos que trabalhar muito com o processo de educação. Mostrar isso. E nós lutamos bastante, né, Kátia? Porque não é somente isso que a gente tem para passar para... Toda essa parte educativa também. Não esquecendo que também nas grandes indústrias também vem utilização de nutricionistas, né? Porque senão eles não teriam como chegar a todas essas pesquisas, né? Então, é uma guerra de foice. E o que a indústria não quer é porque, óbvio, que a indústria que vai querer colocar uma tarja preta na frente do seu produto dizendo que é alto em gordura, é alto em sódio, foi uma briga grande em relação aos remédios, mas se conseguiu, né? Os remédios de tarja preta. Demorou. Exatamente. Demorou então, eu acho tempo. que a gente está caminhando nesse sentido. Então, a Anvisa ainda está fazendo, né? Que trabalho, hein? Beleza. Gente, é um trabalho muito grande, é um trabalho muito extenso e se vocês precisarem de alguma informação, procurem a professora Kátia Storck aqui na instituição. Ela trabalha tem toda a experiência técnica disso, até produtos externos. Não sei se vocês fazem, que nós já recebemos questionamentos sobre isso. Se eles trouxerem um produto, vocês fazem análise, fazem rotulagem. Ainda não. Essa ainda prestação não. de serviço ainda não temos. Ainda não. Isso seria uma a gente oportunidade. Dentro da pesquisa, né? Pode fazer parcerias para dentro da pesquisa realizar, mas essa prestação de serviço... Ainda não. Mas tem bastante alunos que fazem. Olha só, tem gente que faz. Vamos lá, que a gente esgotou esse primeiro bloco, o programa Como Abrir. Daqui a pouco a gente volta continuando no mesmo tema, rotulagem. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Coma Bem, Bebeto Badic, Tereza Cristina Blasi, nutrição, jornalismo. Hoje estamos tratando de rotulagem, conversamos com a professora Kátia Storck no primeiro bloco, que nos esclareceu uma série de dúvidas. Muito esclarecedor. E agora as nossas meninas aqui, as nossas estagiárias da produção da nutrição, fizeram toda a montagem de alguns alimentos e das quantidades de sódio, de açúcar, de gorduras monossaturadas e polissaturadas que eu aprendi no bloco anterior, né, Tereza? Não esqueça, somos universidade, somos UFN. Você. Vamos lá. Vai lá, Tereza. Pessoal, em relação ao que a professora Kátia, até queríamos agradecer a professora Kátia, que ela deu um auxílio às meninas, né? Sim. As meninas foram falar com a professora para saber sobre as quantidades, como fazer. Isso é muito importante, para vocês terem uma base do que comemos. Quando a professora Kátia falou que nos rótulos dos alimentos aparece o que tem de maior para menor, então nós vamos mostrar para vocês aqui o que tem de quantidade e o que as pessoas comem, e elas não têm ideia do que elas estão comendo, porque elas não leem rótulos, né, Bebeto? Não leem rótulos. Agora, com esse esclarecimento que a professora Kátia deu e com o que nós vamos mostrar aqui, acho que fica um pouquinho mais fácil para o público em geral ter noção do que estão comendo. E eu fiquei chocado. Extremamente chocado. Chocado na UFN. Não, chocado? Sim, na UFN. Tá. Aqui. Sim, tá bom. Tereza está lenta hoje, vamos lá. Sim, isso, continue, por favor. Pessoal, vou continuar, senão depois vai dar problema. Nós vamos começar, Bebeto, pela essa bebida marrom aí. Mostra essa bebida marrom. Café.
Que bom se fosse café, né, Mas gente? é quase, né? Tem gente que toma isso como se fosse café, né, Tereza? É isto. Você não vai falar o nome, Claro pelo que amor não. de Não, Deus. não posso falar mal, não vou nem dizer o que é, mas é escuro, as pessoas adoram. E aí, o que tem dentro disso aqui? Dá uma olhada lá, Bebeto, a quantidade de açúcar e a quantidade de sal que tem. Dê uma olhadinha Isso aqui ali. é sal ou é açúcar? Não, esse é açúcar, Bebeto. 37 gramas, gente. Dê uma olhadinha. 37 gramas aqui dentro dessa coisa preta. Por que as pessoas não pegam... Desta vaca Por que as pessoas preta. não pegam uma colher e comem e cola açúcar? na boca, Pega, toma um chá preto, né? Põe uma água mineral com gás junto. Fica bem igual. Ou então pega o esgoto em dia de chuva. É, Não, a mesma pode ser coisa. Espera aí. E aqui nós temos a quantidade de sal, 3 gramas. Tem 3 gramas de sal. Lembrar, gente, que 3 gramas de sal, o que se recomenda hoje são 5 gramas, né, meninas? Diárias. 5 gramas diárias. E só numa porção desse líquido, você tem 3 gramas. Essa porção significa uma latinha, né, gente? É, uma lata. Uma latinha, não é nem 350 não é nem aquilo que as ml, pessoas gente. compram no domingo no supermercado, que são os litrões, né? Isso. Então, só para lembrar, só isso aqui de açúcar. Só isso aqui. Tá bom, beleza. vamos embora. Tá lá, vamos embora. Nós queremos colocar para vocês ali também, Bebeto, mostra aquele molho de tomate que as meninas colocaram. Para fazer esse molho de tomate, ele vai quantos gramas de sal aí dentro, Bebeto? Aqui está escrito 10. Não, Bebeto. Não pode. É um grama. grama. É. Um grama. Um grama para aquela quantidade lá que são 60 gramas. 1 grama. Então, se eu comer tudo isso, Bebeto, eu estou comendo mais sal. Então, tomei aquele líquido, comi isso aí, já 4 gramas de sal. Tá? E com isso aqui, Bebeto, eu posso fazer um molho muito mais gostoso. Faço com isso, com cebola, com salsinha, com temperinho tempero verde e verde, está pronto. Tá, E vai ficar beleza. muito melhor que aquilo lá. E vai ficar... Porque as pessoas não se dão o tempo, né, Bebeto? Não. Estão sempre Agora correndo, né? vamos para essa coisa que eu amo de paixão. Milho. Que é o milho trans. Que a professora Kátia colocou. Será que tem? Eu acho que os milhos devem ser trans também, né? Os milhos aqui são trans, né, meninas? Esses milhos todos são trans. São. Trans. Aqui. Pessoal, dei uma olhadinha aqui. A quantidade de sal que tem dentro de uma lata de milho são 6 gramas, gente. Então, o que é recomendado são 5 gramas ao dia. Aqui são 6 gramas. Fora que o milho é trans. Não fora é que o milho é trans. tão natural quanto as espigas, aquelas que a gente come na praia. Come na praia e tem milho agora sendo produzido o ano todo, né, Bebeto? Então, para essa quantidade aí, Bebeto, você vai usar duas espigas de milho e você não precisa de sal, não precisa dessa quantidade de sal, ok? E agora vamos às descobertas aqui. Nós até esquecemos de perguntar à professora Kátia sobre os líquidos, né, Bebeto? Sobre os sucos, o que é néctar, o que é suco concentrado, Mas etc. isso acho que a gente já falou no programa anterior. Já falamos. Aí nós temos 2 tipos de suco. Vamos ver se o Bebeto sabe, gente. Olha lá, ele está com o suco na mão. Vamos ver se ele Esse sabe. é aquele que eu não tomo há anos e esse é o que eu faço sempre em casa. Esse aí é aquelas embalagens lindo, comerciais. Isto. É, diz que é tem tudo, quanto... Que é tudo fresquinho, que é tudo maravilhoso, que é tudo natural. Isso aqui é tudo mentira, porque tá tudo aqui, ó. Eu vou ter essa quantidade de sacarose, gente, de açúcar dentro desse suco industrializado, nessa quantidade aqui, ok? Quantos gramas sai, Tereza? 20 gramas. Então, o que eu faço? Eu não preciso disso, né, Bebeto? Eu pego esse outro suco, dei uma olhadinha. O que eles conseguem, o que a indústria consegue fazer, gente, dê uma olhadinha na diferença de cores. Olha aqui, ó. Tem diferença? Não tem, claro que eu vou tomar pensando que é natural, né, Bebeto? Mas isso aqui custa um pouquinho, né, pessoal? Custa tempo, só que isso aqui traz saúde, gente. Vamos tomar suco natural. E agora, minha gente, pasmem pelo que eu tenho aqui. Olhem só esse biscoito. É biscoito integral, Bebeto. Todo mundo farinha come. integral, né? Isso, a farinha integral. Até acho que na rotulagem vai ter o quê? Farinha integral com o maior item. Mas só que depois desse maior item vai ter o quê? Gente, se eu pegar um pacote de biscoito com 3 desse tamanho, olhem a quantidade de gordura que eu vou ter. Por ml, né? Não, por pacote. Por 400 gramas, eu vou ter 50 gramas de óleo, ou 50 ml de óleo, tá? Olhem só, gente, a gente pensa... Por que será que o biscoito é crocante, gente? Tem uma razão, né? É o óleo, né, professora? É o óleo. O óleo está aqui presente. Então, tomar cuidado. E a quantidade de sal, gente, que eu tenho, ó, dê uma olhadinha.
3 gramas de novo. De novo, eu tenho uma quantidade grande de sal. Vocês darem uma olhada. Sempre lembrar da gramagem. E, Bebeto, aqui vamos ao que o Daniel adora. Ah, esse aqui é o preferido do Daniel. Não é esse. Não. Depois a gente vê esse, Bebeto. Depois a gente vê esse. O que o Daniel adora. Olhem aqui que maravilha. Ó, dá um close aí, Daniel. Olha aqui, Daniel. Um pozinho que hoje você encontra no mercado uma gôndola inteira com vários tipos e são fáceis de pegar. Que é isso, Tereza? Isso é um suco em pó industrializado, daquilo que nós estávamos falando anteriormente. E o que a professora Kátia lembrou de falar posteriormente é que tem muito corante que é alergênico, tem muito conservante que é alergênico e as pessoas ficam usando isso. Alergênico que dá alergia. Dá alergia. Dá alergia. Existem pessoas alergênicas também, né? Que a gente chega perto. Sim, tem algumas. Tem, né? Tem. Pessoal, dê uma olhadinha a quantidade de açúcar que eu vou ter dentro disso aqui. E aí as pessoas pegam esse suco, que já tem açúcar, e elas fazem o quê? Açúcar. E colocam açúcar. Porque isso aqui é para 1 litro de água. Então coloca mais esse açúcar e fora o resto que tem aí dentro, que não vamos nem falar, né, Bebeto? E, Bebeto, agora vem o máximo do máximo. Tá? Pega uma bolachinha, Bebeto. Por favor, pega. Não, tu já vai com ela na mão, mostra Não, ali, ó. não, mostra para o Daniel. Isso, botar mostra assim. para o Daniel, isso. Tá. Faz isso. Olha aqui, pessoal. Esse tipo de biscoito que a gente dá para as crianças. Esse é o pior. Acho que na verdade, as crianças pegam no mercado, né? E não sabem dizer não. Os pais não sabem dizer mas não. como é que elas começaram a comer esse biscoito, Bebeto? É porque alguém deu. Alguém deu a elas. A cor chama atenção também, né, Tereza? Aliás, gente do céu, vocês não imaginam o aroma. Como diz a professora Cátia, isso aqui tem sabor natural, né? De carmim. Carmim. É natural, gente. Olha só que maravilha. Gente, isso aqui é um alimento ultra processado, um alimento que deve ser evitado para criança. E é o que elas mais gostam porque é cor-de-rosa, tá? E é macio. E aí tem isso aqui de açúcar, né? Meu Deus do céu. Bateu o recorde hoje, é o nosso campeão, 46,6 gramas. Em um pacote, Bebeto. Em um pacote. E olhem aqui, gente, mais 22 ml de gordura num pacote. Tá? E mais o sal. E tem mais sal ainda. Então, o que a gente pensa, Bebeto, sobre alimentação? Ao invés, nós temos os alimentos naturais. Tá? Vamos só colocar, vamos separar aí, Bebeto, o que é natural aí, vamos deixar natural. Vamos deixar aqui as nossas bananas, as nossas laranjas, né, Bebeto? Nossa maçã, nossa laranja, ok? O nosso abacate, tá? O que a gente quer que vocês façam em relação, a gente sugere, né? A gente não quer nada, né, Bebeto? A gente só tenta esclarecer aqui a vocês. Não é à toa que o nosso programa chama Coma Bem, tá? Nós não precisamos nada disso, Bebeto. Nós precisamos o quê? Boa vontade, preparo, valor nutricional, saúde. E um pouco de paciência. Um pouco de paciência e tempo, né? Não é por nada que nós temos os índices de obesidade das crianças hoje. E não é só das crianças, pessoal. Eu vejo muitos adultos pegando esse tipo de alimento como lanche, como opção de lanche. A gente tem muita oferta. Então, vamos rever os nossos hábitos alimentares, tirar um pouquinho da probabilidade de vir a desenvolver uma doença crônica e trabalhar com um aspecto nutricional de ter qualidade de vida através de uma boa alimentação, no Coma Bem, com alimentos regionais. E saudáveis, né? Saudáveis. Temos tempo ainda, Daniel, dá para a professora Tereza encerrar com seu discurso habitual, quando eu digo, tem 2 minutos, Tereza, vamos lá. Tá bom. Nós, dentro da nutrição, o que a gente prima? A gente prima pela manutenção de saúde das pessoas por meio de uma alimentação adequada. Quando o programa Coma Bem se dispõe a trazer um profissional que trabalhe com a questão da rotulagem e mostrar para vocês as quantidades do que tem nesses alimentos que não são adequados para serem consumidos da forma como são, nós temos um objetivo muito grande, que é essa promoção de saúde. E nós temos um detalhe também que eu gostaria de deixar bem claro em relação a... Não vou falar assim outros programas, né? Mas assim, nós não temos anunciantes, né, Tereza? Nós estamos numa televisão não vendemos para ninguém. Institucional, então a gente não deve nada para ninguém. Então, absolutamente se alguém tiver nada. algum problema com o que a gente está falando aqui, que se vire, né? Porque a gente não vai deixar de falar, faz parte da academia, a gente pesquisa sobre isso. Eu, enquanto jornalista, prezo muito que
que a informação seja clara, seja verdadeira, né? Seja idônea. E o pessoal da nutrição, exatamente isso, né? De poder explicar o que tem dentro dos produtos. Este é o objetivo do nosso programa. Quem não gosta sempre tem a opção de mudar de programa, né? É verdade. Nenhum. Mas o nosso tem muita audiência, Bebeto. Veja assim. Pessoal, é a topzera da UFM TV. Topzera. Top, é o programa top. Pessoal, é importante colocar que o curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano, quando nós trazemos até as meninas que trabalham conosco, nós trazemos os profissionais aqui, é um curso extremamente qualificado. E para isso a gente forma um profissional extremamente habilitado em todas as áreas. E quando se fala em promoção de saúde, o alimento como nosso instrumento de trabalho, nós ganhamos todas em relação à saúde, Bebeto. Por isso que a gente está aqui e agradecendo a presença da professora Kátia hoje e agradecendo também aos nossos telespectadores que, de certa forma, estão colaborando com a gente, mandando questionamentos. Também, né? Internautas, o pessoal isso. Que vê no YouTube. Nós estamos, então, na nossa Universidade Franciscana com o nosso programa Coma Bem. Até o próximo. Um grande abraço e até a próxima. Somos você.